Na aula de hoje, nós vamos ver exercícios, só exercícios. Vamos ver um texto que foi aplicado pela banca FCC. Repetindo a minha dica, você já deve ter visto as questões na aula escrita, tentado resolver sozinho ou sozinha. Só depois, então, você assiste a aula em vídeo para você checar os comentários. Como eu sempre faço, vou resolver primeiro as questões, que é assim que você deve fazer na prova, e em seguida a gente vê a tradução do texto. Vamos então começar com a questão de número 66. No texto, latest significa antecipadamente, com atraso, mais esperado, mais recente, ambiciosamente. Então, no texto, latest significa a opção A, antecipadamente. Antecipadamente, em inglês, seria ou in advance, previously ou beforehand. Uma dessas palavras, né? Não seria latest. Então, o vocábulo não está expressando corretamente, né, o que tem na assertiva. Essa questão, então, está descartada. Só lembrando para você, geralmente, quando a palavra, um advérbio, termina em ly, como previously, ele corresponde à palavra em português que termina em mente. Previously, antecipadamente. A opção B, com atraso. Lá no texto, no seguinte segmento, diz assim: Today, at Facebook's press event, Mark Zuckerberg, CEO of Facebook, announced its latest product, called Graph Search. Hoje, no evento de imprensa do Facebook, Mark Zuckerberg, chefe executivo do Facebook, anunciou seu produto, será que seria com atraso, chamado Graph Search, substituindo então o latest, né, no texto, ficaria, a interpretação ficaria, né, que o produto ele foi anunciado com atraso. Com atraso, em inglês, seria late ou delay, certo? Então, tenha cuidado. A palavra, né, observe que o texto ele traz a palavra no seu superlativo. O significado é diferente daquele expresso na assertiva. Observe lá no texto, latest, ele está terminando com E-S-T, né? Ou seja, está indicando o superlativo. Geralmente as palavras que terminam E-S-T, elas indicam o superlativo. Então essa daí está errada. C, mais esperado. Mais esperado em inglês seria more expected. Não tem nada a ver com a tradução que está expressa aí na assertiva. Também errada. Letra D. Será que latest é mais recente? Vamos lá para o texto. Today, at Facebook's press event, Mark Zuckerberg, CEO of Facebook, announced its latest product, called Graph Search. Hoje, no evento de imprensa do Facebook, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, anunciou o seu mais recente produto chamado Graph Search. Late significa último, recente, novo. Latest, o superlativo, significa o mais recente. Então, a assertiva está expressando, veja aí como, quando eu li a tradução, né, soou agradável, soou, não ficou incoerente. Então, essa é a nossa opção correta. O late, pessoal, preste atenção que ele pode significar duas coisas. Você tem que prestar atenção o contexto, certo? Dependendo do contexto, ele pode significar, né, I arrived late, que a pessoa chegou atrasada, né, em um local. E ele pode também, em alguns contextos, significar que você está falando do mais recente, né, do mais novo, o último. The latest product. Letra E. Ambiciosamente. Ambitiously. O advérbio não está traduzindo também a palavra correta, né? Opção errada. Observe aí o que eu tinha dito para você anteriormente. Ele está terminando com LY, né? Ele corresponde ao português com a palavra terminada em mente, esse advérbio. Então, o gabarito dessa questão 66 é a letra D de delta. 67. A alternativa que preenche corretamente a lacuna C é instead of, such as,
even if, by contrast ou according to. Então, a alternativa que preenche corretamente a lacuna C é a letra A, instead of. Instead of significa ao invés de ou no lugar de. Essa preposição ela é usada quando se quer expressar que algo é substituído por outro. Se a gente substituir, colocar lá no espaço, o texto iria ficar incoerente. Então, a opção está errada. O such as, letra B. Such as significa tal como ou como por exemplo. É um conectivo que ele é usado quando você vai falar sobre o exemplo de algo, vai exemplificar alguma coisa. Se for colocado no texto, também não dá certo, deixaria o texto confuso. A opção errada. Even if. Vamos então lá para o parágrafo que ele falou, que é o parágrafo que tem a lacuna da letra C. Then, if anyone else does the sort, they get a completely different set of results, even if someone had the same set of friends as me. The results would be different because we have different relationships with our friends. Então, se alguém faz esta pesquisa, recebe um conjunto de resultados completamente diferentes. Mesmo se alguém tivesse o mesmo grupo de amigos que eu, os resultados seriam diferentes, porque temos diferentes relações com nossos amigos. Então, o even if, substituindo aí pelo mesmo se ou que, substituindo lá no espaço, nós vimos que o texto ele fluiu com clareza, não ficou incoerente. Então, essa aí é a nossa opção correta. Importantíssimos esses conectivos. O even if também é um conectivo que cai demais. Letra D. By contrast. By contrast significa pelo contrário. A expressão ela é usada quando a gente está querendo ligar duas frases que são de sentido oposto. Como aí já está dizendo, é pelo contrário. Então, não é adequado no espaço. Não é isso que o contexto lá está expressando. A opção errada. E a E, according to, que significa de acordo com. Expressão que a gente vê demais nas provas de concurso lá no enunciado. Os enunciados eles dizem muito assim, according to the text, ou seja, acordo com o texto. Então, eu acho até que você já conhece essa expressão, também não é adequada, não tem nada a ver para colocá-la no espaço, do espaço C. A opção errada. Gabarito, então, dessa nossa questão, gabarito letra C de casa. A próxima questão, 68, eu vou ler para você primeiro as opções. Aqui, pessoal, você está vendo, se você já fez FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, você já conhece. Se não, se é a primeira vez que você vai fazer, ela tem um formato geralmente diferente das outras bancas. Geralmente, como nós já vimos, ou ela coloca o enunciado em inglês e as opções em português, ou ela coloca tudo em português. Ela vai fazendo esse jogo, português e inglês. Ela não coloca os enunciados e as questões tudo em inglês, como geralmente é comum das outras bancas. Vamos então ver a questão de número 68. Infere-se do texto que a. As diferenças entre uma busca na web e pelo Graph Source não são tão gritantes quanto Zuckerberg faz supor. B. Uma busca na web pode retornar respostas melhores do que o Graph Source. C. Uma busca na web, para ser eficaz, precisa ser formulada como uma questão pontual. D. As buscas no Graph Source sempre retornam links interessantes. E E. A criação do Graph Source decorreu da solução de um difícil problema técnico. Então, ele está querendo saber qual dessas opções está correta de acordo com o texto. Vamos analisar a letra A. As diferenças entre uma busca na web e pelo Graph Source não são tão gritantes quanto Zuckerberg faz supor. Lá no texto, o segmento é o seguinte. Today at Facebook's press event, Mark Zuckerberg, CEO of Facebook, announced its latest product called Graph Source. Zuckerberg made it very clear that this is not web search, but completely different.
Traduzindo, hoje no evento de imprensa do Facebook, Mark Zuckerberg, chefe executivo do Facebook, anunciou o seu mais recente produto, chamado GraphSource. Zuckerberg deixou bem claro que não se trata de pesquisa na web, mas de algo que completely different, completamente diferente. Então as diferenças são sim gritantes, né? Em nenhum momento o texto está discordando da afirmação de Zuckerberg. Pelo contrário, o texto está detalhando como é que o GraphSource ele pode ser usado. Ele pode ser usado em fotografias, em recrutamento, em busca de respostas diretas. Então, a resposta está errada. Letra B. Uma busca na web pode retornar respostas melhores do que o GraphSource. Vamos então lá para o texto. O segmento do texto é o seguinte. He explained the difference between web search and graph search. Web search is designed to take any open-ended query and give you links that might have answers. Linking things together based on things that you're interested in is a very hard technical problem, according to Zuckerberg. Graph search is designed to take a precise query and give you an answer, rather than links that might provide the answer. Então aí ele está traduzindo primeiro. Ele explicou a diferença entre a pesquisa na web e o gráfico source, que é o graph source. A pesquisa web é projetada para tirar qualquer dúvida em aberto e dar-lhe os links da internet, que possam ter respostas. Vincular coisas com base em coisas que você está interessado é um problema técnico muito difícil, segundo Zuckerberg. O gráfico pesquisa é projetado para ter uma consulta precisa e lhe dar uma resposta, em vez de links que podem dar resposta. A assertiva afirma algo oposto ao conteúdo textual. Segundo o texto, a gente viu que o Graphic Source ele retorna respostas melhores do que o Google. Então, quando a assertiva diz aí, né, nessa letra B, que a web ela pode retornar respostas melhores do que o Graph Source, ela inverteu, né, aí os fatores. Então está errado. Letra C. Uma busca na web para ser eficaz precisa ser formulada como uma questão pontual. O texto ele não está apontando nenhuma ocasião em que a busca na web retorne resultados eficazes. Ele não fala disso. Opção errada. D. As buscas do Graph Source sempre retornam links interessantes. Veja aí o que ele fala. Links. Lá no texto, né, diz que eles não retornam links, mas que eles retornam respostas satisfatórias. Então a opção está errada. Não retorna link, mas sim resposta. Letra E. A criação do Graph Source ocorreu da solução de um difícil problema técnico. Vejamos o que o texto diz. Linking things together based on things that you are interested in is a very hard technical problem, according to Zuckerberg. Graph Source is designed to take a precise query and give you an answer, rather than links that might provide the answer. Traduzindo, vincular coisas com base em coisas que você está interessado é um problema técnico muito difícil, segundo Zuckerberg. O Graph Source é projetado para determinar ou conseguir uma consulta precisa e lhe dar uma resposta, em vez de links que provavelmente lhe deem uma resposta. Design significa projetar, criar, projeto, criação. No caso aí ele está como verbo. Então, segundo Zuckerberg, o Graph Source ele foi criado para suprir algo que antes não havia. Então, vincular dados com base em outros dados é algo difícil, segundo o que ele falou. Então, o Graph Source ele foi criado por isso, né, para solucionar esse problema, visto que ele faz uma consulta de modo preciso e lhe mostra a resposta. Ele não mostra apenas links. Então, essa é a nossa opção correta, porque o texto, a assertiva de letra E, ela está concordando exatamente com o que o texto diz, né? Que ele decorreu da solução de um difícil problema técnico. E ele diz realmente no texto, né, que
é um problema que era muito difícil, né? É você conectar aquilo que você está interessado, né, com bases de coisas que você está interessado, pesquisar e obter essa resposta. Interessante aí o might, né, no final do parágrafo, que foi lido. Might provide the answer. É um verbo modal, né, que cai muito em textos e que ele é usado quando você está se referindo à possibilidade ou à probabilidade de algo. Então, no texto ele diz que o Graph Source ele provê muito mais do que os links, porque os links eles might provide, podem mostrar ou não o que você está procurando. É uma probabilidade, enquanto que o Graph Source é algo que é mais preciso. Então, o gabarito da questão 68 é a letra E de estratégia. Vamos então para a questão de número 69. Segundo o texto, ao fazer uma busca por amigos que gostam de Star Wars e Harry Potter no Graph Source, Stock obteve apenas um único resultado. Essa é a letra A. Letra B. Duas buscas iguais no Graph Source por pessoas diferentes podem retornar respostas totalmente diferentes. Letra C. O Graph Source já foi amplamente testado e aprovado. D. Stock está tentando recrutar mais pessoas para reforçar o time do Facebook. E E. Uma busca por fotos no Graph Source traz uma coletânea indiscriminada de fotografias. Vamos então analisar. Segundo o texto, será que ao fazer uma busca por amigos que gostam de Star Wars e Harry Potter no Graph Source, Stock obteve apenas um resultado? O texto diz assim: Facebook Graph Source is completely personalized. Tom Stock of the Source team explains he gets unique results for a source of friends who like Star Wars and Harry Potter. Observe aí o meu destaque, Unique Results, traduzindo. O Graph Source do Facebook é completamente personalizado. Tom Stock, da equipe de pesquisa, explica que ele obtém Unique Results, resultados únicos, para a busca de amigos que gostam de Star Wars e Harry Potter. Outro segmento. Then, if anyone else does the search, they get a completely different set of results. Even if someone had the same set of friends as me, the results would be different because we have different relationships with our friends. Então, se alguém mais faz esta pesquisa, recebe um conjunto de resultados completamente diferentes. Mesmo se alguém tivesse o mesmo grupo de amigos que eu, os resultados seriam diferentes, porque temos diferentes relações com nossos amigos. E unique significa o quê? Único, no sentido de ser excepcional, no sentido de ser uma coisa original ou ímpar. Então, vimos aí nos segmentos do texto que ficou claro que os resultados da pesquisa foram diferentes. Então, tenha cuidado com essa palavra unique, Dependendo do contexto, como no caso aqui, ele não está significando um só, em termos de quantidade. Se fosse um só, seria only one. Mas ele é único no sentido de ser personalizado, ou seja, para cada pessoa traz um resultado ímpar, porque as pessoas são diferentes. Então, essa opção está errada. Letra B. Duas buscas iguais no Graph Source por pessoas diferentes podem retornar respostas totalmente diferentes. Then, if anyone else does this search, they get a completely different set of results. Even if someone had the same set of friends as me, the results would be different because we have different relationships with our friends. Então, se alguém mais faz esta pesquisa, recebe um conjunto de resultados completamente diferentes, mesmo se alguém tivesse o mesmo grupo de amigos que eu. Os resultados seriam diferentes porque temos diferentes relações com nossos amigos. Então, aí ficou bem claro, que a mesma pesquisa ela traz resultados completamente diferentes, completely different, quando ela é feita por pessoas diferentes. Mesmo que as pessoas tenham os mesmos amigos, porque eles têm relacionamento diferente com os seus amigos.
Então, essa é a nossa opção correta. Vamos então ver as outras. A letra C diz assim: o Graph Search já foi amplamente testado e aprovado. Zuckerberg says that Graph Search is in very early beta. People, photos, places and interests are the focus for the first iteration of the product. Zuckerberg diz que o Graph Search está em uma versão beta muito precoce. Pessoas, fotos, lugares e interesses são foco para a primeira interação do produto. Então, aí no caso, seria essencial você conhecer o que significa essa palavra beta. Aí eu coloquei para você, então, uma informação extra. A versão beta é a versão de um produto, ou geralmente um software, que ainda se encontra em fase de desenvolvimento e testes, e são disponibilizados para os usuários, para que os usuários testem e, eventualmente, reportar bugs, ou erros para os desenvolvedores. No entanto, esses produtos muitas vezes são popularizados bem antes de sair a versão final. Na prática, sempre que um programa é lançado em versão beta, significa que o próprio desenvolvedor admite que o programa ainda não está pronto e que ele pode apresentar problemas, porém, já está em um nível decente para a utilização, mesmo sem nenhuma garantia. Então, aí, para você esclarecer melhor, fica mais fácil de você interpretar o que significa, então, a palavra beta. Então, pronto. Observamos o segmento do texto, observamos em detalhes o que significa a palavra beta. A opção diz que o Graph Search já foi amplamente testado e aprovado. Então, nós vimos que o segmento do texto e também a informação adicional deixou claro para você que o Graph Search ele ainda não foi amplamente testado e aprovado. Ou seja, ainda está em fase de testes, embora já possa, como diz aí o texto, até já ser liberado, mas ainda não foi totalmente aprovado, amplamente. Então, a opção está errada. Letra D. Stock está tentando recrutar mais pessoas para reforçar o time do Facebook. Vamos ver o que o texto diz. You can also use Graph Search for recruiting. Stock says if he was looking for people to join the team at Facebook, he could search for NASA M's employees who are friends with people at Facebook. Você também pode utilizar o Graph Search para o recrutamento. Stock diz que se ele estivesse à procura de pessoas para integrar a equipe do Facebook, ele poderia procurar por funcionários da NASA Ames, que são amigos de pessoas no Facebook. Então, aí no caso, o Stock está apenas citando um exemplo. Ele não está dizendo que ele está fazendo isso. Recrutar pessoas para o time do Facebook foi apenas uma possibilidade que ele usou aí como exemplo. Então, a opção está errada. Letra E. Uma busca por fotos no Graph Search traz uma coletânea indiscriminada de fotografias. Vamos ver o que o texto fala. O segmento é o seguinte. Photos is another big part of Graph Search. Results are sorted by engagement, so you see the ones with the most likes and comments at the top. For example, Lars Rasmussen, Facebook engineer, searched for photos of my friends taken at national parks. He got a gorgeous page of photos from Yosemite, Machu Picchu and other parks. As fotografias é uma outra grande parte do Graph Search. Os resultados são ordenados por engajamento, para que você veja aqueles com mais curtidas, que as pessoas gostaram mais, e comentários no topo. Por exemplo, Lars Rasmussen, engenheiro do Facebook, ele procurou por fotos de meus amigos tiradas em parques nacionais. Ele encontrou uma página linda de fotos do Yosemite, do Machu Picchu e de outros parques. Então, o Graph Search, ele não faz uma coletânea indiscriminada de fotografias, como diz lá na opção. Mas sim aquelas que as pessoas tiveram a maior participação, colocando lá que curtiu, que comentaram.
Além disso, é claro, de estarem relacionados com o assunto que se procura, como mostrei no texto. Ele botou que ele queria as fotos, né, dos amigos que foram tirados em parques nacionais. Então, não é algo indiscriminado. Opção errada. O gabarito, então, dessa nossa questão é a letra B de Bravo. Vamos, então, para 70. Qual das alternativas abaixo encontra a resposta no texto? A. How did Google react to Zuckerman's announcement? B. What kind of problem does Graph Source address? C. Who searched for friends who live in San Francisco? D. How many of Stock's friends like Star Wars and Harry Potter? And E. Where is Yosemite Park? 70. Qual das alternativas abaixo encontra a resposta no texto? A letra A diz assim: How did Google react to Zuckerman's announcement? Como o Google reagiu ao anúncio de Zuckerman? Será que o texto responde a essa pergunta? Em momento nenhum o texto responde a essa pergunta. Não foi encontrada resposta para ela. Então a opção está descartada. Opção B. What kind of problem does Graph Source address? Que tipo de problema o Graph Source dedica-se? Lá no tema do texto, o tema do texto diz assim: Facebook announced its third pillar, Graph Source that gives you answers, not links like Google. O Facebook anuncia seu terceiro pilar, o Graph Source, que lhe dá respostas, não links como o Google. Então, o título, geralmente, ele traz o quê? O assunto, que é o principal assunto do texto. Além disso, você observou também que no decorrer do texto foi trazido outros detalhes que respondem a essa pergunta sobre para que serve o Google Search. Se falou sobre isso, né, durante a discussão do texto. Então, essa é a nossa resposta correta, a opção B. Porque o texto ele realmente responde a essa pergunta, né? Qual é o tipo de problema que o Graph Source se dedica. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras opções para ver por que estão erradas. C. Who searched for friends who live in San Francisco? Quem procurou por amigos que moram em São Francisco? E D. How many of Stock's friends like Star Wars and Harry Potter? Quantos amigos de Stock gostam de Star Wars e Harry Potter? Ambos esses assuntos mencionados nessas perguntas dessas opções, eles foram citados no texto, mas eles foram citados só como exemplo, para explicar as funções do Google Search. Eles não foram citados numa extensão maior, né, sendo perguntas que foram respondidas no texto, como ele colocou aí na opção, né? Então, estão erradas. A opção é, Where is Yosemite Park? Onde é que fica o Yosemite Park? Esse parque, ele é citado só lá na última linha do texto, né? Ele é apenas mencionado quando ele cita os lugares onde os seus amigos tiraram fotos. Mas não se entra em detalhes, não se diz onde é que ele fica, então a opção está errada. Gabarito, então, letra B de bola. Um bizu aí para essa questão, gente, é que sempre que a questão ela pedir qual é o assunto principal do texto, que é algo muito comum, todas as bancas, né, praticamente cobram isso. Então, o que é que uma das coisas que você vai observar é o título do texto, porque o título ele está ali fazendo um sumário do conteúdo principal do texto. Então, aí vai ficar mais fácil para você encontrar a resposta correta. Nós ainda temos que fazer a tradução desse texto para concluir a nossa aula que é relacionada com ele. Mas como aqui está terminando o tempo da nossa aula, a gente fica aqui concluindo com o comentário das questões. E eu aguardo você na próxima aula, no próximo vídeo de continuação desse, onde nós veremos as palavras principais do texto e a tradução dele. Aguardo então você. Até logo.